Jesus, amém. Amém, eu grito de guerra novo. Bora aprender? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, do meu prazer eterno, de seu coração. Deus te cria, o homem teve a decisão. Senhor Jesus. Peraí. Vai começar de novo, com mais animação, amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Do meu prazer eterno, de seu coração. Deus te cria, do homem teve a decisão. O Pai anel, o Filho vai, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anel, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O homem Deus deseja, O homem Deus deseja obter cooperação, que que por humilde seja tal como Abraão. por humilde seja tal Só há um requisito, ter coração contrito. Só há um requisito, de coração. Na carne é produtor, Maria produtor, das obras humanas. as obras humanas. No Espírito há fruto, alegria, amor e paz. No Espírito há fruto, e como raio laser, com idêntica frequência, servimos na unidade, todos nós com excelência. Que luz será que Deus agora anseia nos mostrar? Multiplicar, gerar pessoas e as consolidar. Estimular a igreja toda, a no Espírito andar. Profetiza assim a palavra, o Evangelho propaga. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, peraí. Irmãos, vamos vir aqui pra frente, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui fala, né? E como raio laser, com idêntica frequência, servimos na unidade, todos nós com excelência. Irmãos, precisamos servir na unidade, amém? Todos aqui na frente, unidos. Senhor Jesus, na mesma frequência. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Do meu prazer eterno, de seu coração. Deus te cria do homem, teve a decisão. O Pai anel, o Filho vai, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anel, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. Do homem Deus deseja, obter cooperação, que por humilde seja tal como Abraão. Só há um requisito, ter coração contrito. Só há um requisito, ter
Espiritual fruto, alegria, amor e paz. E como raio laser, com idêntica frequência, servimos na unidade todos com excelência. nós com excelência. Todos nós com excelência. Que luz será que Deus agora anseia nos mostrar? Que luz será que Deus agora anseia nos mostrar? Multiplicar, gerar pessoas e as consolidar. Multiplicar, Gera pessoas e as consolidar. Estimular a igreja toda. Estimula a igreja toda. O Espírito O anda. Espírito anda. Profetiza assim a palavra, o evangelho. Profetiza assim a palavra. O evangelho propagar. 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 Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pois é governada pelo Espírito. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Coloca a menção aí, amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. As obras da carne e da lei estão no mesmo nível terreno, amém. Porém Deus quer levar-nos para a esfera do Espírito, no lugar onde Ele está. A prática da lei gera discórdia, críticas e destruição, mas a prática de viver no Espírito resulta em amor. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Sim, essa prática. Amém. Resulta. Amém. Senhor Jesus. Resulta em amor. Viver no Espírito resulta em amor. Viver no Espírito resulta em amor. Senhor Jesus. Ponto 2. A carne produz obras, o Espírito produz frutos. O Espírito trabalha com vida e dá vida, amém? Sim, amém. O amor é o próprio Deus, Ele é doação. A doação do Filho de Deus a nós é a representação máxima do amor. Esse amor nos livra e do pecado, amém, Senhor Jesus. Esse amor, sim, amém, Senhor Jesus. O primeiro hino que nós vamos cantar é o S14, De Volta a Deus. Sua criação Deus arquitetou, criar o homem para expressá-lo, mas esse homem do seu Deus se afastou, provando morte, também pecado.
ponto 3 da imersão, por favor. Amém? Senhor Jesus. Amém. Sim. Mas aqui dais. Amém? Senhor Jesus. Precisamos continuar andando no Espírito de forma individual e coletiva. Amém? Diário, devemos estar conectados ao Espírito. Também, juntos na igreja, devemos caminhar como um exército, obedecer a um único comando e direção. Amém, Senhor Jesus. Então precisamos continuar andando no Espírito, de forma individual ou coletiva, né? Amém? Senhor Jesus. Amém. Então vamos fazer o seguinte, o ponto 4 da imersão. A gente vai compartilhar esse ponto 4 aí em cada ala aqui, tá certo? Essa ala aqui compartilha o ponto 4, essa ala o ponto 4, essa ala o ponto 4 e aquela ala lá o ponto 4, certo? Amém? Vamos imergir nesse ponto aí? Amém? Vamos se mexer, vamos se mexer. Sentados vocês não vão imergir não, amém? Bora, compartilha aí com o grupo. Pode se reunir, pode imergir. Senhor Jesus. Amém. Quando abra a carca e fechou. Ó Senhor Jesus. Amém, Dadinho. Aproveitemos a oportunidade, pois a porta está aberta. Aproveitemos a oportunidade, pois a porta está aberta. Aproveitemos a oportunidade. Amém. Aproveitemos. Vai. Aproveitemos a oportunidade, pois a porta está aberta. Aproveitemos a oportunidade, pois a porta está aberta. Pois a porta está aberta. Aproveitemos a oportunidade, pois a porta está aberta. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Dessa ala aqui, me dá aí uma luz aí da palavra. Amém. Amém. Deus é longânimo. Amém. Amém. Aqui é a igreja, aqui é a igreja, aqui é a igreja. Amém. Senhor Jesus, a ala aqui do meio. Alguém? Alguém? Precisamos aproveitar a oportunidade. Amém. Precisamos a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade. Senhor Jesus. Próximo hino, amém? Apressando a volta do Senhor. Restringe meu viver e faz me parecer contigo mais. Meu ser, Senhor, vem inundar, para o mundo expressar que teu eu sou e escolhi te amar, servir. Quero da palavra falar e evangelizar. Senhor Jesus. Restringe meu viver e faz me parecer contigo mais. Meu Senhor, vem inundar, para o mundo expressar que eu sou e escolhi
sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando a tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Restringe meu viver e faz me parecer contigo mais. Meu Senhor, vem inundar para o mundo expressar que teu eu sou e escolhi te amar, servir. Quero da palavra falar e evangelizar, esperando e apressando a tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar, ao teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver por ti, para ti, é teu reino vir, invocar-te, sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando a tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. O próximo hino é qual? Não vi, não. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O próximo hino é Exército Vencedores. Tá aí já, amém. O meu não tem, não. Quem irá se voluntariar? Senhor Jesus. Amém? Eu só tenho uma partitura, viu? O meu não tem, Só não. vou cantar a parte da partitura. Eu só vou cantar a parte da partitura, eu não tenho ele todo não. Porque não baixa. Hein? Hoje o Senhor está chamando, quem irá se voluntariar? Ele mesmo está nos recrutando, jovens bonitos para lutar. Nessa luta temos que ter atitude e amar a vida do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com graça e amor. Pois como a noite emergindo da aurora, quando a luz vem despertar, o Senhor está nos chamar. Vamos à luta. Somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta,
ativos e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos. Vamos combater a batalha final. Hoje há uma noite está chamando, quem irá se voluntariar? Ele mesmo está nos recrutando, jovens firmes prontos pra lutar. Nessa luta temos que ter atitude e amar a vida do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com garra e amor. Pois como o orvalho emergindo da aurora, quando a luz vem deslumbrar, o Senhor está nos chamando. Vamos à luta, Somos jovens, firmes e ativos e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos. Vamos combater a batalha final. Hoje há uma luta travada, com quem o Senhor irá contar. Mesmo em meio a trevas tão pesadas, vamos sua vida apressar. Na batalha Deus irá à nossa frente, para toda a terra dominar. Então apresentemos-nos como um presente, o qual o Senhor agradará. pois como o orvalho emergindo da aurora, quando a luz vem deslumbrar, o Senhor está nos chamando. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos e não há um inimigo Que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos. Vamos combater a batalha final. Vamos à luta, somos jovens, fortes e ativos e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos à luta, somos jovens, firmes, decididos. Vamos combater a batalha final. Amém, Senhor Jesus. Entremos e tenhamos uma vida da igreja intensa, em ressurreição, 7 dias da semana, amém? Para nós que achávamos que era só nos dias de reuniões, é 7 dias da semana, amém? Senhor Jesus, por quê? Porque o Senhor está preocupado com o nosso crescimento, amém? Por isso temos que viver agora 7 dias intenso o viver de igreja, amém? Vamos ler os versículos. Aí não? Você não foi semana passada? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, com alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como entre estrondo, e os elementos se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, os instáveis deturpam, como também deturpam os demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, pervertidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaizeis a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Senhor Jesus. Meus irmãos, boa noite. Antes de iniciar a mensagem, vamos fazer uma breve oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido longânimo para conosco. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus, faz com que a Tua palavra seja dita a cada um dos irmãos. Senhor Jesus, Senhor, que essa longanimidade possa, Senhor, surtir um efeito em nosso viver, possa, Senhor, fazer com que nós possamos Te buscar cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, a estarmos empenhados. Senhor Jesus, Senhor, que possamos compreender tudo o que o Senhor fez por nós e que estamos aqui por causa da Sua misericórdia. Senhor Jesus, Senhor, abençoa essa reunião, nos guia, Senhor, em cada palavra. Senhor, abre os nossos corações. Senhor, faz com que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos abertos. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, quando toco o primeiro hino, eu já fico nervoso. Aí toco o segundo, o terceiro, quando vai para o último hino, que termina o hino, pronto, o coração começa a palpitar. Senhor Jesus, é uma coisa tão simples, né? Algo que a gente faz com tanta frequência, eu digo no sentido de estarmos juntos, né? Não tem nada de novo nas pessoas, mas ainda assim eu fico muito nervoso. Senhor Jesus, a mensagem dessa semana, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O hino que a gente cantou, né, ele fala muito bem sobre como nós devemos nos portar. Senhor Jesus, durante a nossa vida aqui na terra, deixa eu só abrir aqui. Esperando e apressando. Amém. Diz assim, ó, restringe meu viver e faz me parecer contigo mais. Meu ser, Senhor, vem inundar para o mundo, expressar que teu eu sou e escolhi te amar, servir. Olha o que esse hino está falando, né? Primeiramente, é uma escolha que nós temos que fazer. Olha aí, que teu eu sou e escolhi te amar e servir. O Senhor, Ele nunca vai nos obrigar a amar Ele. Mas se fosse assim, seria muito fácil para Deus. Ele simplesmente estalar os dedos e todos nós estaríamos amando incondicionalmente Deus e cumpriríamos a sua vontade sem nenhum problema aqui na terra. Mas nós precisamos
escolher. Quero da palavra falar e evangelizar. E quando nós fazemos isso, olha o que a gente está fazendo: esperando e apressando a tua volta. Quando diz aqui esperando, esse esperando aqui é no sentido de esperança de que o Senhor um dia Ele virá. E apressando, a gente não pode ficar inativo. A gente não pode viver a nossa vida cristã simplesmente ouvindo, simplesmente recebendo e não passando a outras pessoas. Sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Esse amor aqui nada mais é do que uma consequência de nós vivermos no plano de Deus. Quando nós esperamos e apressamos a volta do Senhor, quando nós escolhemos amar o Senhor, o amor ele naturalmente surge em nosso meio. Não sei se vocês já viram, tinha uma camisa que o irmão, acho que foi o irmão Dong que falou em alguma mensagem, aí os irmãos produziram a camisa, né? Eu acho que era assim: a expressão máxima de Deus em nós é o amor. Então, a partir do momento que nós começamos a amar as pessoas, esse é o termômetro que indica que Deus realmente está produzindo algo em nosso interior. Senhor Jesus, a estrofe 2 diz assim: fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar, a teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver por ti, para ti, até teu reino vir, invocar-te, sempre buscar e servindo estar. A partir do momento que nós vivemos com Cristo, que nós nos tornamos fiéis a Ele, olha o que vai acontecer: a gente escolhe dar as costas para o mundo. O mundo ele deixa de nos agradar como agradava antes. Não vou dizer que deixa de agradar completamente, porque ainda não estamos plenamente maduros, né? Mas a partir do momento que nós começamos a servir a Ele, que nós começamos a de fato ser fiéis a Ele, o Senhor ele vai nos tirar esse desejo tão grande que nós tínhamos pelo mundo e nos colocar no caminho dEle. Senhor Jesus, esperando e apressando a Tua volta estou, sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Amém. E aí, para iniciar a mensagem, Senhor Jesus, a última semana desse alimento diário, né, desse volume, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E aí nós começamos na segunda-feira, o título: O Senhor está operando hoje. Senhor Jesus, eu escrevi aqui: devemos atender prontamente o chamado do Senhor. E aí inclusive no hino, né, que Geraldo colocou, ele perguntava: quem é que vai atender o chamado do Senhor? No alimento diário, durante toda a semana, ele vem falando sobre atitudes que nós devemos tomar na vida da igreja. Durante toda a semana ele falou o seguinte: nós não podemos ter uma vida da igreja somente nos dias de reunião. A gente tem que ter uma vida da igreja 7 dias por semana. A gente estava na reunião de jovens quarta-feira, então achei engraçado, né? A gente leu o ponto da imersão, que falava que a gente tinha que ter esse viver da igreja 7 dias. E a Esther falou assim: vixe, então a gente tem que colocar a reunião na sexta-feira. Mas na verdade, aquele sentido da imersão, ele estava falando o seguinte: a nossa vida cristã tem que ser todos os dias, independente de ter reunião, de não ter reunião, independente de estarmos com muitos irmãos ou de estarmos com poucos. O nosso viver da igreja, né, tem que ser em nossa casa, com nossa família, em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa escola. O nosso viver da igreja deve ser 7 dias por semana. E aí dessa forma é que vai dizer se nós de fato estamos atendendo prontamente o chamado do Senhor. Não conseguimos fazer isso por nossa própria capacidade. É muito difícil, né? Diz aí os discípulos como era difícil para eles estarem sendo perseguidos e ainda assim proclamarem o nome do Senhor. Né? As pessoas tentavam apedrejar, as pessoas xingavam, as pessoas queriam partir para cima e mesmo assim eles não deixavam de seguir prontamente o chamado do Senhor. Mas por quê? Porque não partia deles essa capacidade. E eles entenderam isso. Lá em João, capítulo 15, Senhor Jesus, João capítulo 5, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqui minha versão NAA é diferente, tá certo? Mas vocês podem acompanhar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, se nós tentarmos seguir o chamado prontamente do Senhor, pela nossa própria capacidade, nós nunca
conseguiremos. Porque sem o Senhor, nós não conseguimos fazer nada. Paulo fala, né, lá em 2 Coríntios, que a gente não é capaz nem de pensar como se partisse de nós. Quanto mais seguir o próprio Deus, né? Senhor Jesus, então a gente não consegue dar frutos sem primeiramente estar arraigado no Senhor. Então a nossa primeira missão na vida da igreja é estar arraigado em Cristo. E como nós fazemos isso? É simples, por meio da palavra. Lá em João capítulo 1, João deixa muito claro o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha onde está a vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, para que uma videira, para que um ramo, para que qualquer árvore dê fruto, ela precisa de vida, não precisa? E a vida estava no próprio Deus. Então, somente por meio dele que conseguimos dar fruto. E aí o alimento diário, ele vem falando o seguinte, né? O que é que a gente acha da vinda do Senhor? Cerca de 2000 anos atrás ele passou aqui na terra, passou 33 anos e meio. Antes disso, né, já tiveram vários e vários profetas. Quando será que o Senhor vai voltar? E o alimento diário, ele nos disse que o Senhor, ele tem sido muito longânimo para conosco. Muitos julgam que a vinda dele é demorada. Ixi, já passou 2000 anos, né? Lá em Mateus, quando João Batista pregava o evangelho, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E 2000 anos depois, por que Cristo não voltou ainda? Ele tem sido longânimo conosco. Vocês se sentem preparados para que o Senhor voltasse ainda hoje? A resposta de muitos, eu acredito que seja a mesma. Não, mas por quê? Porque ainda nós não estamos arraigados completamente. Mas graças ao Senhor pelo ponto 4 da imersão de hoje, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Lá em Noé, né, poucas pessoas tiveram a oportunidade de entrar na arca. E graças ao Senhor, a arca, que é a igreja, ainda hoje está aberta para nós. Nós podemos a qualquer momento entrar nessa arca. Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, a achar fazendo assim. E aí, mais um encorajamento é o seguinte: nós não precisamos estar preparados 100% para reinar com Cristo. Algumas mensagens, alguns anos atrás, talvez 2 anos, os irmãos eles compartilharam uma frase que foi até criado um hino, né? Que não é o nosso estágio, mas que é o nosso estado. Ou seja, não adianta o que nós passamos para trás, as nossas experiências, se hoje nós já não estamos desfrutando do Senhor. Então nós não podemos mais nos agarrar nas experiências que nós tivemos antes. Nós precisamos nos agarrar no presente. Nós precisamos nos agarrar na oportunidade que o Senhor tem nos dado agora. Ou seja, essa experiência do estágio é o seguinte: é a mesma coisa de você entrar na arca, ver lá como é que está a arca, falar assim: tá tudo organizado, tem vários animais, mas agora eu vou sair. Então você teve a experiência de entrar na arca, mas não permaneceu na arca. Mas aquela pessoa que entrou uma vez e permaneceu lá até hoje, ela vai ser salva. Ela vai conseguir reinar com Cristo. Senhor Jesus, que é o que o versículo aqui diz, né? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, quando o Senhor voltar, nós precisamos estar preparados. Preparados em que sentido? Nós precisamos estar desfrutando de Cristo. E aí vem um questionamento, né? Mas quando é que ele vai voltar? Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, e a própria Bíblia fala que nem o Filho, ele sabe essas informações. Por isso que nós precisamos estar atentos em todos os nossos dias. Por isso nós precisamos estar atentos 7 dias por semana. Não adianta a gente reunir terça-feira no grupo familiar e durante todo o nosso dia, durante todo o resto da nossa semana, nós não nos achegarmos a Deus. Nós precisamos todos os dias ir até Ele. E aí,
Como é que nós conseguimos fazer isso? Uma das formas mais fáceis é estar junto dos irmãos. Quanto mais juntos nós estivermos, mais fácil é permanecer na arca. Nós teremos vários e vários empecilhos, teremos várias e várias rixas, né, muitas brigas, mas ainda assim o Senhor estará conosco. Você acha que no meio daqueles discípulos, 12 pessoas cabeça dura, não tinham vários e vários desentendimentos? Tenho certeza absoluta que Pedro ali era o que mais brigava com os discípulos, né? Alguém falava alguma coisa, ele já retrucava na frente, mas eles permaneceram. E nós, na igreja, também precisamos permanecer. E o alimento diário da semana, ele ainda nos deixou um encorajamento, que é de acompanhar e incentivar os adolescentes. Nós estamos vivendo num período em que uma profecia tem se cumprido, né, que aqueles jovens, como um grande exército, têm se formado, e nós não podemos mais ficar inertes. Não sei se vocês viram o vídeo de Pedro chutando lá no gol, tocando para mim, a mim fazendo o gol. Olha aí, Pedro lá, ele estava fazendo aquilo, não era uma pelada sem sentido, ele estava falando aquilo para mostrar que todos devem estar em campo. E nós, embora não sejamos mais adolescentes, precisamos também estar em campo junto com eles. Se os adolescentes estão aqui fazendo o grito de guerra, nós precisamos estar junto com eles. E a gente às vezes pode pensar, né? As igrejas vizinhas contam tantos testemunhos de adolescentes que fazem isso, que fazem aquilo. Por que os nossos adolescentes talvez não sejam tão fortes como aqueles? Porque falta incentivo da nossa parte, né? Eles não vão fazer sozinhos. Nós estamos aqui para incentivar, e não somente incentivar, mas acompanhar junto com eles. Então, se eles chamam para a gente fazer grito de guerra, vamos fazer grito de guerra. Se eles falam de fazer transcrição, se eles falam a parte do grito de guerra em inglês, mesmo que você não saiba, faça também. Isso é uma demonstração de que nós estamos juntos. Muitas vezes, hoje mesmo, né, Sofia e Esther falaram assim, né, vamos de novo, mais animado. Por quê? Porque às vezes a gente ainda está como se tivesse de reserva, né? A gente às vezes entende que a gente não está lutando, que a gente não está no jogo, mas nós estamos e devemos estar ainda mais em campo. Senhor Jesus, ninguém pode ficar de fora. Aqui no Alimento Diário, no final da página 53, na segunda-feira, diz assim: ninguém pode ficar de fora, na arquibancada, assistindo ao jogo, mas todos estão em campo e podem servir na casa de adolescentes. Participe do Vem Ver e pregue o evangelho com os adolescentes. Há muitos relatos que demonstram como o Vem Ver é produtivo. Aqui em Angicos nós temos experiência ou não temos com Vem Ver? Nós saímos para Afonso Bezerra, por exemplo, uma casa de adolescentes. Eu acho que lá teve no mínimo ali 8 convidados. Num curto período de tempo, a gente saiu talvez em 15 a 20 minutos e convidados vieram à reunião. A gente tem testemunho daquela mulher, por exemplo, que chegou até a compartilhar, que estava muito feliz. Nós temos experiência com isso, mas nós precisamos participar e praticar ainda mais. Em pouco tempo, muitas pessoas sedentas são atraídas pela imersão na palavra, pelos gritos de guerra e pela imersão refinada. Nenhum irmão adulto deve ficar de fora. O objetivo é engajar até mesmo as famílias que têm filhos pequenos e levá-las a sair no Vem Ver ou entregar-lhes contatos para que possam fazer ligações e cuidar das pessoas contatadas, apacentando-as. Senhor Jesus, nós precisamos estar em campo. Nós precisamos praticar ainda mais, porque à medida que nós praticamos, sabe o que vai acontecer? Quando o Senhor voltar, Ele vai nos achar praticando essas ferramentas. E sabe qual será o resultado? Entra no gozo do teu Senhor. Quem quer ouvir essa frase do Senhor? Quem quer ouvir, entra no gozo do teu Senhor, né? Às vezes até foge da nossa compreensão, né? Como o próprio, acho que é lá em Romanos, né, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Mas no versículo seguinte ele fala assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir e de crer ainda mais nessa palavra. Para isso nós precisamos praticar todos os dias e ter um viver intenso na vida da igreja. Senhor Jesus. E aí eu queria falar também sobre a importância dos intendentes, né? Às vezes a gente fica pensando que é só os adolescentes, que é só os capitães, mas os intendentes têm uma parte primordial na vida da igreja.
há alguns meses atrás, né, a gente falava que era as toras. E aí veio a nomenclatura diferente agora, os intendentes, mas é a mesma coisa, né? E essa tora, né, a Bíblia fala, né, sobre várias e várias toras que tiveram uma importância tremenda na igreja e também, né, sobre a economia de Deus. E uma tora, né, quando ela começa a pegar fogo, meu amigo, para apagar dá trabalho, viu? Senhor Jesus, e ainda usando o exemplo dos frutos, né, das árvores, qual é a árvore que consegue dar um fruto só com os ramos, só com as folhas? Qual é a árvore que consegue dar um fruto somente com os galhos? Nenhuma. Uma árvore, ela precisa da tora. Uma árvore, ela precisa do seu tronco, porque é de lá que sai a sua base. Então, vocês intendentes, Assis, né, Irani, todos os intendentes que estão aqui, vocês têm uma parte primordial, Lucimar, Fabinho, vocês têm uma parte primordial na vida da igreja. Né? Vocês têm sido a base para que essa palavra ela tenha agido na vida da igreja. Senhor Jesus. Fabinho, é assim. Os ramos novos só produzirão frutos se houver sustentação do tronco e dos ramos mais maduros. Senhor Jesus. Então a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós e falar que de fato nós estamos aqui empenhados e dedicados. Amém? Fala assim, eu quero estar empenhado e dedicado a trazer o Senhor de volta. Amém, Senhor Jesus. Mas como, né? O nosso coração, ele muitas vezes tem um plano diferente para nós. A Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente quer dizer que ele busca a todo momento querer ser corrupto. Às vezes a gente tem um sentimento de buscar mais o Senhor, mas o nosso coração vai à frente e corrompe o que nós queríamos. Mas como a gente pode se livrar disso, né? A gente precisa estar mais junto dos irmãos. Por exemplo, o irmão Paulo, um irmão preciosíssimo, um irmão que escreveu 7 de 20, foram quantos? 14, de 27 epístolas, né? De 27 livros do Novo Testamento, mais da metade. Olha o que ele diz, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Senhor Jesus, diz assim, ó, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E olha o que ele fala no final, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Diz assim para o Senhor, Senhor, eu amo a sua vinda. De novo. Amém. Amém. Esse amar a vinda do Senhor tem que ser concreto em nosso viver. Olha o sentimento de Paulo, né? Ele disse que ele cumpriu tudo o que ele tinha para fazer e que agora essa coroa não era só para ele, mas era também a outras pessoas que amavam a vinda do Senhor. Essa coroa é para você, Dadinho. Essa coroa é para você, Kelson. Mas para isso nós precisamos amar a vinda do Senhor. Quando nós amamos a vinda do Senhor, um sentimento toma de conta do nosso ser e nós passamos a não mais nos importar com o que nós temos aqui nessa terra ou o que nós teremos. Mas nós passamos a nos importar ainda mais com o futuro com Cristo. Amém? Senhor Jesus. E para isso nós precisamos estar envoltos nessa circulação da vida. A gente só consegue ter um sentimento de amar a vinda do Senhor quando nós andamos com pessoas que também amam a vinda do Senhor. Na live quinta-feira, né, Pedro falou sobre a importância de nós andarmos com pessoas que amam também a volta dele. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então nós precisamos estar nesse ambiente de pessoas que também amam a vinda dele. E quando acontece isso, sabe o que acontece? A circulação passa a tomar de conta do nosso ser. No nosso corpo, por exemplo, nós temos o sangue, né? Se não houver sangue, nós morremos. Né? Eu acho que a anemia, né? Que é quando o sangue ele não está sendo filtrado de forma organizada pelo nosso corpo, acaba que a gente adoece. Então, se nós não estivermos nesse fluir da vida, nessa circulação da vida, nessa circulação sanguínea, a gente vai adoecer e talvez até morrer espiritualmente. Por isso, nós não podemos sair desse ambiente. Senhor Jesus,
Lá em João capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para imaginar, né? Jesus Cristo estava no meio de uma festa, do nada ele levanta e fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós precisamos crer nessa palavra, né? Como eu já falei ao início, quando nós cremos, esse rio de água viva passa a fluir no nosso interior. E outro ponto é estar junto aos irmãos. Quando nós estamos juntos, né, é muito mais fácil circular essa vida. Se uma irmã, por exemplo, como Iranice, levantar e falar assim: irmãos, vamos fazer a circulação da vida brotar em nosso interior. Talvez muitas pessoas fiquem receosas, ainda fiquem sentadas no seu canto, mas também muitas ouvirão porque amam a vinda do Senhor. E aí o Senhor ele vai começar a trabalhar cada vez mais. Senhor Jesus. E aí o irmão no Alimento Diário, na terça-feira, ele falou que antes nós gostávamos muito de dar conselho para as pessoas, né? Irmão, é porque eu estou passando uma situação muito difícil no meu casamento, o que é que eu faço? Rapaz, tem que fazer o seguinte, isso e aquilo. Mas hoje, nós temos uma palavra extremamente acessível e uma palavra que transforma vidas. Uma palavra que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa, logicamente falando, mas quando aquela pessoa, ela desfruta dessa palavra, sabe o que acontece? Os problemas são resolvidos, ou os problemas deixam de ter tanta influência em suas vidas. Por quê? Porque é a palavra que sai da boca do Senhor. Então nós temos uma ferramenta, nós temos uma arma tão grande em nossas mãos, que nós podemos aproveitar para usar com todas as pessoas mundo afora. Nós só precisamos aproveitar as oportunidades. E olha que nós temos muitas e muitas oportunidades. Não é todo mundo aqui, no seu trabalho, na sua escola, em sua faculdade, em todos os âmbitos de sua vida, tem oportunidade de levar essa palavra a outras pessoas. Então só o que nós precisamos fazer é levar essa palavra. Senhor Jesus, levemos as pessoas a contatar a palavra de Deus, pois ela é como a seiva ou como o sangue que corre no corpo, transportando nutrientes para vivificar-nos. Senhor Jesus, se aquela pessoa está morrendo espiritualmente, essa palavra, se ela crê, tem 100% de chance dessa pessoa ser novamente salva por essa palavra. Senhor Jesus, quando fazemos a vida circular, a vida é bombeada em nosso interior, retirando as impurezas que estão em nós. Lá no último parágrafo da terça-feira diz assim: no organismo animal, o coração bombeia para fazer o sangue circular no corpo. O sistema arterial transporta os nutrientes a todas as células e o sistema venoso remove o gás carbônico e outras toxinas do corpo. O coração é responsável por essa circulação da vida. Então, a palavra, né, aqui falando de forma espiritual, entra em nosso interior, as impurezas saem e nós somos reestruturados. As células mortas, que já não serviam mais para nada, deixam de existir e tornam-se novas células. E dessa forma o Senhor ele vai trabalhando em nós à medida que nós desfrutamos dessa palavra. Mas para isso a palavra precisa entrar. Nós precisamos estar no meio da circulação e dessa forma o Senhor vai agindo e tirando todas essas impurezas. Senhor Jesus. E aí ele deu uma aula de biologia, no Alimento Diário ele falou sobre 2 tipos de plantas, né? A planta xilema e a planta floema. Na época que eu estudei biologia, foi na época da pandemia, eu botava o celular lá e não prestava nem atenção no que o professor estava dizendo. Não entendo nada de biologia, mas aqui o irmão Pedro ele falou o seguinte: a planta xilema, ela faz o seguinte, os nutrientes dela vêm das raízes para as folhas. Ou seja, quem é a raiz principal? É o Senhor. À medida que nós desfrutamos da palavra, que nós fazemos a imersão, que nós vamos até o Senhor, sabe o que acontece? Os nutrientes, eles vão subindo. Os nutrientes, eles passam para os galhos, para os ramos, para os frutos, até que todos estejam revigorados. E aí ele falou também outro tipo de planta, a planta floema. Essa planta é diferente. Essa planta, os nutrientes dela vêm das folhas até o seu tronco. E ele falou que isso era a imersão. Quando nós fazemos a imersão, sabe o que acontece? Nós temos luz.
essa planta, né, os nutrientes dela vêm por meio da fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno que acontece, eu tenho certeza que o irmão aqui sabe melhor do que eu, né? Mas acontece quando o sol, ela vai pegando nas plantas e aí ele vai reestruturando novamente e pegando os nutrientes do sol para dentro da planta. E aí esse processo é chamado de redistribuição, né? As folhas vão sendo revigoradas, aí vai para os seus galhos, depois para o seu tronco, para as suas raízes, e assim essa planta ela é revigorada. E acontece o mesmo conosco quando nós vamos até a palavra. Se você está se sentindo abalado, se você está se sentindo já triste, sem alegria na vida da igreja, sabe do que você precisa? Ir até a palavra. E aí, esse fenômeno que acontece com o nosso ser espiritual vai acontecer nesse momento. E nós vamos passar a ser revigorados pela palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, precisamos ser sedentos pela palavra e encontrar mais pessoas sedentas. Olha aqui o que fala o alimento diário aqui no último parágrafo da página 57. O Senhor levantou os adolescentes cheios de energia e de sede da palavra. Eles passaram a anotar as mensagens, a fazer a imersão na palavra, a dormir e acordar com Deus. Só que ele está dizendo aqui que não é só os adolescentes. Olha o que ele diz depois. Quanto mais pessoas sedentas acompanharem a palavra de perto, mais nutrientes chegarão a elas. Por esse motivo é que para se ter uma igreja saudável, é preciso haver muitos irmãos sedentos amando a palavra como os adolescentes. Dessa maneira, o Senhor fará chegar até nós os nutrientes da palavra. Como? Sendo sedento. A gente não pode agir como a igreja em Laodiceia, uma igreja que se achava completamente capaz, bastarda. Para ela já estava tudo ok, não precisava mais da palavra. Mas nós precisamos agir como a igreja em Filadélfia. Uma igreja que tem pouca força, que tem um pequenino rebanho, mas que ainda assim ama a palavra. Quando isso acontece, o nosso viver da igreja, como ele falou aqui, ó, Senhor Jesus, passa a ser uma igreja saudável. E aí o irmão Pedro ele falou o seguinte: a vida da igreja não mais é composta por clérigos e leigos. Não temos mais posições. Nós não estamos mais aqui uma pessoa para se organizar, pegar uma mensagem bonita, uma mensagem que não vai mudar ninguém, mas que vai impressionar muitas pessoas. E aí outro público é o público que vem, ouve, financia, né, faz oferta, mas não entra aquela palavra no seu ser. Nós não podemos mais agir dessa maneira. Não existe mais clérigos e leigos. Nós estamos aqui como irmãos ativos, não mais passivos. Nós precisamos ser irmãos que estão em campo, que estão trabalhando para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42. Senhor Jesus, Atos 2, 42. Vocês podem ler? Eu vou acompanhando aqui. Na doutrina. Amém. Pode ler, versículo 43. 44. Versículo 46. Perseveravam. Amém. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Senhor Jesus. Amém. Esse deve ser o nosso viver. Diariamente. Não podemos estar nem inativos, nem frutuosos. Nós estamos aqui para produzir frutos. E só conseguimos por meio do Senhor. Senhor Jesus, e aí ele falou assim, não é necessário você se demitir do emprego para viver 7 dias por semana a vida da igreja. Sabe o que ele disse que a gente tem que fazer? Remir o tempo. Se você está no seu trabalho, você percebe que tem um tempo, vá até a palavra. Se você não for até a palavra e aparecer uma pessoa precisando de uma palavra, precisando do Senhor, sabe o que vai acontecer? Nada. Aquela pessoa vai entrar lá, vai demonstrar a sua
a sua falta de Deus, vai demonstrar que está sedenta pela palavra, mas pelo fato de não estarmos alimentados, aquela pessoa vai sair sem nada. Mas à medida que nós separamos um tempo para desfrutar do Senhor, que nós de fato apacentamos as pessoas, ligamos para elas, fazemos a imersão, a primeira pessoa que aparecer no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, em nossa família, precisando da palavra, sabe o que vai acontecer? Nós iremos ter essa palavra para dar para eles. Então nós precisamos remir o nosso tempo. Nós estamos aqui para edificar a igreja. Nós estamos aqui para levar essa palavra a toda a terra habitada. Lá em Timóteo fala que o desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. E nós estamos aqui para cumprir esse plano. Senhor Jesus. E aí, logo na quarta-feira, o irmão Pedro ele vem mostrando uma dificuldade muito grande que a igreja teve e tem até hoje. A mistura da fé com a lei. Senhor Jesus, vamos ler Atos capítulo 7. Senhor Jesus. Atos 7, versículo... Senhor Jesus, versículo 51. Aqui o contexto era o seguinte, né? Estevão estava sendo interrogado pelos principais líderes. E aí é o que ele falou no final. Versículo 51. Eu disse 41, não foi? Não, 51, isso mesmo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha aí, para quem ele estava falando essa palavra? Para os principais líderes religiosos que estavam ali. Mas olha o que ele estava falando, que aquelas pessoas eram teimosas e que não ouviam, né, eram incircuncisos de coração e de ouvidos. Olha aí, todas aquelas pessoas eram circuncisas, fisicamente falando, né? Todas aquelas pessoas já tinham cumprido a lei de Moisés, mas no coração delas, elas ainda eram incircuncisos, ou seja, confiavam na própria carne. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Aparecia um profeta, eles perseguiam. Se eles estavam tão próximos da religião, é muito irônico que eles sejam incircuncisos de coração, não é? Mas ainda assim, Estevão em nenhum momento, ele deixou de falar a verdade para eles, né? Qual dos profetas? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Então, quando a lei, ela se mistura com a fé, é isso que acontece. As pessoas passam a confiar na sua própria capacidade, passam a confiar no que acham que é certo e passam a julgar as pessoas que estão próximas a eles. Mas quando essa fé, ela está só, quando essa fé ela está unicamente com Cristo, acontece o contrário. Nós passamos a não confiar na carne, passamos a não julgar as pessoas e passamos a viver por meio de Cristo. Senhor Jesus, olha aí, com a boca honravam tanto Moisés, que fora levantado por Deus, no entanto desobedeciam a sua palavra, e muitos profetas foram perseguidos e mortos por eles. É muito difícil sairmos da lei. Isso só acontece quando cremos na palavra. Fala assim, eu quero crer mais na palavra. Amém. Atos capítulo 21, versículo 18. Diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Ele estava meio que alfinetando, né? Tanto de gente que tem aí, todos são zelosos na lei, mas o que adianta ser zeloso na lei se o seu coração é incircunciso, né? Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. E aí eles estavam dizendo o seguinte, né? Você não pode pregar desse jeito. Você está dizendo para eles apostatarem de Moisés, que é o nosso grande pai. Mas sabe o que Paulo estava pregando? Que eles deveriam ir até Cristo. Paulo pregava a Cristo e este crucificado. O que tinha de mais nisso? Né? Mas a religião
deixava eles tão cegos, a ponto de pensarem que a religião ou que a lei de Moisés iriam salvá-los, quando na verdade aquela lei só foi dada de aio, até o momento em que Cristo chegou e nos salvou. Senhor Jesus. E aí, quando a gente quer sair da lei, sabe qual é a única solução? É ser encabeçado por Cristo. A gente só consegue sair dessa lei quando nós nos permitirmos ser encabeçados por Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a forma da gente desarraigar da lei, desarraigar da religião, é permitir ser encabeçado por Cristo. Isso só acontece quando nós vamos até Ele. Quando nós vamos até a palavra, o encabeçamento ele começa a entrar em nós. E o que nós antes achávamos que era o máximo, né, seguir a lei, ser circuncisos, fazer isso, fazer aquilo, nós passamos a deixar aquilo de lado e perceber que o que de fato importa é estar em Cristo. Senhor Jesus. E aí os falsos mestres, eles tentarão nos enganar. E vai conseguir muitas pessoas eles enganar, né? Muitas e muitas pessoas. Lá em 2 Pedro capítulo 3, Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo, Senhor Jesus, versículo 1 ao 4, diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. O que é que vocês acham? Vocês acham que quando Cristo veio, tudo ainda está da mesma forma de quando Ele veio? Tá não. Mas os falsos mestres, os escarnecedores, eles tentarão nos confundir e vão dizer que o Senhor ainda vai demorar muito. Viva a vida hoje. Trabalhe, estude, faça isso, faça aquilo. Deixe Cristo de lado. Você vai ter tempo no futuro. É isso que eles querem que a gente pense. Mas nós não podemos pensar isso. Nós precisamos ter essa mente esclarecida. Senhor Jesus, lá no último parágrafo da página 61, diz assim: Senhor Jesus, os escarnecedores afirmavam que Pedro inventava fábulas engenhosas ao dizer ter visto Jesus em glória no Monte da Transfiguração, sem poder comprovar, pois somente Tiago, João e ele testemunharam o fato. Os escarnecedores também questionavam a respeito da volta do Senhor, considerando-a demorada, desdenhando assim da palavra dos apóstolos. Lá em Mateus, eu acho que é o capítulo 15, mostra Pedro, Tiago e João subindo para o monte, e lá a Bíblia fala que Jesus Cristo se transfigurou. A Bíblia fala que ele era como o sol, né, uma grande nuvem envolveu eles, que uma grande voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí Pedro, ele falava sobre isso. Olha aí a pregação do evangelho tão forte que Pedro ele tinha, uma experiência pessoal e física com o Senhor. Ele chegou a ver Cristo transfigurado, mas até isso as pessoas tentavam deturpar. Então hoje nós precisamos ser muito pulso firme. Nós precisamos ter clareza e convicção do que nós ouvimos e do que nós cremos. Se eles tentaram confundir o próprio Pedro e a pregação deles, quanto mais a gente. Então hoje na nossa vida da igreja, nós não podemos dar ouvidos ao que os escarnecedores, ao que os zombadores, eles querem dizer. Senhor Jesus, sabe por quê? A palavra, ela tem que ser a nossa única direção. O versículo que nós conhecemos muito, 2 Pedro 1,19, diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar
escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então essa palavra deve ser a única palavra que nós ouvimos e que nós damos atenção. Amém? Fala assim, essa palavra eu creio. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nessa única palavra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha o versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se o Senhor ainda não voltou, é pensando em vocês, é pensando em nós. O Senhor espera que nós nos arrependamos e que nós possamos seguir ainda mais de perto essa palavra que é como uma candeia. Se você está se sentindo sem direção, a única solução é ir até a palavra. Quando nós vamos até essa palavra, nós começamos a ter um coração contrito. Nós começamos a amar mais a vinda do Senhor. Lá em Isaías, ele fala que ele busca, que ele está no alto, né, no céu infinito, mas que ele também habita nas pessoas que têm um coração contrito. Então, a partir do momento que nós vamos até essa palavra, que nós ouvimos de fato essa palavra, que nós cremos nela, esse coração contrito passa a existir em nosso coração. E o Senhor, Ele passa a habitar em nós. Senhor Jesus. E aí a gente tem um exemplo disso muito simples. Quando Jesus Cristo estava ali, entre os discípulos, entre os 12, e Judas Iscariotes ainda estava com eles, Jesus ele não conseguiu desabafar com eles. Jesus ele não conseguiu habitar 100% com eles. Mas no momento que Jesus Cristo falou que haveria um traidor entre eles, que Judas se apresentou, que o próprio Satanás inclusive o possuiu naquele momento, Judas saiu, e aí Jesus Cristo falou assim, que agora Deus estava sendo glorificado. E ele começou a desabafar nos próximos 4 capítulos lá de João, mostrando que Ele só consegue habitar em nós verdadeiramente quando nós estamos tendo um coração contrito. Então a gente precisa de fato pedir ao Senhor um coração humilde, pedir ao Senhor um coração contrito. Vamos fazer uma oração de 1 minuto, falar assim, Senhor, me dá um coração contrito, me dá um coração humilde. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. O último parágrafo da página 65 da sexta-feira diz assim: quando o traidor se retirou, Jesus abriu seu coração. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Olha o que ele falou quando Judas saiu. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Olha aí, começou a chamar eles de filhinhos. Na Bíblia, antes disso, ele ainda não tinha chamado nenhum dos discípulos de filhinhos. Mas nesse momento, ele começou a se abrir com eles. Senhor Jesus, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei, vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que a gente conhece um discípulo do Senhor? Se tiver amor para com as pessoas. Na vida da igreja, eu acho que muitos irmãos foram cativados pelo amor. E esse amor não pode deixar de haver em nosso meio. Porque se um dia esse amor deixar de haver em nosso meio, nós deixaremos de ser discípulos do Senhor. A essência da edificação da igreja é o amor de uns para com os outros, assim como Ele nos amou. Jesus declarou isso na ausência de Judas. Isso mostra que o Senhor está procurando os de coração puro, os que não confiam em si mesmos, mas amam a palavra e confiam no poder que há nela. Amém? Vocês confiam no poder que há na palavra? Amém. Então o Senhor está conosco. Senhor Jesus,
Em outras palavras, a partir da ausência de Judas, incluindo os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, o Senhor abriu seu coração aos 11. Então o Senhor, Ele deseja abrir o coração a nós, mas nós precisamos ter um coração humilde e nós precisamos crer na palavra que o Senhor fala a nós. Senhor Jesus, amém. Eita, 9:3, Senhor Jesus, amém. Eu vou terminar por aqui, pedir para os irmãos fazer pequenos grupos, tá certo? E a gente compartilha os outros dias do alimento diário que vocês tocaram, amém? Amém.